Convidamos ao palco os senhores Moisés Ribeiro Mendes e Pedro Duque Brasil Landulfo Teixeira, da construtora Mistral, para a apresentação do projeto Perda de Produtividade na Logística de Material na Alvenaria. Boa tarde, gente. Primeiro, vou passar um vídeo institucional. A Mistral projeta e concretiza sonhos. Através de pesquisa, alta tecnologia, pontualidade e excelência nos serviços, a Mistral tornou-se referência. As obras são acompanhadas por um criterioso processo de vistoria de qualidade e recebem soluções sustentáveis e ambientalmente corretas. Por tudo isso, a Mistral conquistou o selo ISO 9001. Mas o mais importante foi conquistar o reconhecimento e a confiança dos nossos clientes. Escolha a Mistral, que a Mistral cumpre fielmente tudo o que prometeu e como na época certa, que é importante. A Mistral busca a melhor localização para seus empreendimentos, visando a qualidade de vida dos moradores e a rentabilidade dos investidores. Agora, o maior sonho é vir morar no Ibituruna Prime. As obras estão a todo vapor, porque o nosso objetivo é concretizar sonhos. Construtora Mistral. A construtora Mistral cresceu. Nossa equipe é especializada e tem todo o suporte para oferecer empreendimentos que se tornam cada vez mais referência no mercado imobiliário. Oferecemos também locação de equipamentos guindaste, escavadeira, pá carregadeira e forklift. Nossos equipamentos são novos e com alta tecnologia. Isto garante mais rapidez e menos chance de quebrar. Visite nossa sede e conheça o Acrópolis São José e o Ibituruna Prime. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou administrador de empresas e engenheiro da construtora Mistral. E junto com o Moisés, que também é engenheiro, nós vamos apresentar aqui o projeto do Lean Construction que foi implantado aqui na construtora Mistral. Bom, ano passado a gente começou, junto com a parceria com a UBQ e com o ICE, a desenvolver essa cultura do Lean na empresa. Inicialmente foram 5 projetos na empresa e um deles é a perda de produtividade na logística de material na alvenaria e revestimento. Bom, a construtora Mistral, ela está localizada em Montes Claros, Minas Gerais, no norte do estado. É uma empresa que conta com um pouco mais de 250 colaboradores e atua na área de construção civil, de edifícios, shoppings e locação de máquinas, serviços imobiliários, indústria de pré-moldados e correspondente bancário. E aqui, na verdade, é a equipe do nosso projeto do Lean, que é uma equipe multidisciplinar, uma equipe de pessoas de diversas áreas da empresa, trazendo olhares diferentes sobre os problemas que a gente estava enfrentando. Bom, como eu disse anteriormente, o projeto é a perda de produtividade na logística de materiais da alvenaria e do revestimento. Então, na verdade, de onde surgiu esse problema? A nossa equipe, a gente estava percebendo que uma de nossas obras que a gente pegou o projeto, que é o Ibituruna Prime, um condomínio de alto padrão com 128 apartamentos, que na obra, durante a jornada de trabalho, a gente percebia que várias equipes de colaboradores estavam parados por falta de material no posto de trabalho. A partir daí, a gente resolveu desenvolver esse projeto Lean. E o primeiro passo que nós demos foi o 3G. Então, a gente foi a campo, a gente foi ver o problema, a equipe toda foi conhecer e fazer o levantamento dos dados e levantamentos históricos sobre o problema. E a gente percebeu que durante um dia haviam paradas, por exemplo, com relação aos blocos de concreto, haviam 11 paradas porque não havia material no posto de trabalho. E 8 paradas de argamassa e uma quantidade também em relação à ferragem. Ou seja, uma quantidade expressiva de paradas por falta de material. E também a gente monitorou a quantidade média de transporte desses materiais do estoque até o posto de trabalho. E a gente percebeu também que o bloco era o que representava o maior número de transporte, de viagens.
E, além disso, foi monitorado o tempo que os colaboradores ficavam parados à espera de material. E a média geral foi de 1 hora e 50 minutos por dia, ou seja, quase 1/4 do tempo de trabalho de um dia, de 8 horas na jornada. Isso representa, na verdade, uma queda de produtividade muito alta, né? A partir daí, a gente também fez vários estudos e um deles foi o fluxograma de todo esse processo. E o fluxograma do processo do material dentro do canteiro de obras, do estoque até o posto de trabalho. E o que a gente percebeu é que o fluxograma estava bem confuso. Então, na verdade, a equipe no posto de trabalho fazia a solicitação dos materiais para a equipe da grua, mas, na verdade, esse transporte estava bem confuso. Muitas vezes solicitava até para a equipe da Bobcat também, ou da equipe do estoque. Então, a gente percebeu que o fluxograma estava bem confuso nessa solicitação de materiais e transporte do mesmo. Bom, a partir daí, a gente utilizou algumas ferramentas do Lean, como o 4M, o Brainstorm, os 5 porquês, para poder identificar algumas das causas raízes do problema. E a gente percebeu, como na foto está vendo, uma desorganização do canteiro de obras, pelo fato do canteiro ser muito grande, então havia uma certa desorganização. Da mesma forma, com a falta de método de transporte, que variava de acordo com a necessidade. Também foi percebido a distribuição de materiais na alvenarias não estava adequada, ou seja, o material era colocado de qualquer forma no posto de trabalho, não havia uma sequência lógica. Havia um grande retrabalho da equipe de ferragem, havia uma falha no método de solicitação de material, um desbalanceamento da mão de obra também, que muitas vezes ficava guardando material, uma baixa qualificação e treinamento das equipes e a falta de definição de metas de produtividade para as equipes da obra. E uma possível localização da grua, que é um equipamento de transporte dentro da obra, uma localização não adequada. A partir daí a gente traçou algumas opções, algumas alternativas para as soluções, apresentadas. No caso, seriam o layout e distribuição de materiais nos postos de trabalho, layout para armazenamento dos materiais no canteiro de obras, treinamento com as equipes, organização do canteiro, criação de procedimento para a produção de argamassa, definição de metas e produção para as equipes, definição de responsáveis para o treinamento de cada equipe também. Uma outra alternativa foi a utilização de argamassa pré-fabricada para embolso, que poderia tornar o processo, eliminar algumas etapas do processo e tornar ele mais rápido. A implementação do Kanban para o transporte de materiais na grua também. E a mudança na localização da grua. Bom, eu vou passar a palavra para o Moisés, que irá falar o restante das soluções implementadas. Primeiramente, boa tarde a todos. Como o Pedro já me apresentou, vou dar continuação à apresentação. E dentre as alternativas que a gente encontrou na obra, resolvemos pegar cada uma delas e analisar o benefício-custo para a implantação de cada uma. Percebemos que algumas não eram viáveis, não tinha necessidade de implantação, pois gerava um custo de implantação um pouco mais alto e não traria um benefício tão bom. Então, dentre essas, selecionamos 7 alternativas que realmente conseguimos atender a nossa necessidade, e realmente melhorar muito esse processo. Dentre essas alternativas, podemos identificar o layout de distribuição e armazenamento de materiais no canteiro de obras, então, e posto de trabalhos. Então, a gente redesenhamos o nosso canteiro de obras, pegamos lá, separamos o local de armazenar bloco, o local de armazenar argamassa e fizemos uma nova organização do canteiro. Implementamos a utilização da argamassa pré-fabricada para o embolso interno, pois esse projeto também envolve não só a alvenaria, como também o revestimento interno. O pessoal perdia muito tempo, o pedreiro mesmo, perdia muito tempo esperando o material chegar, ser transportado, principalmente pelas manhãs, e no próximo horário de almoço e no final do expediente. Então, utilizamos hoje um produto pré-fabricado, onde adiciona apenas a água
né? Então o próprio pedreiro já tem o material todo no porto de trabalho, né? Então a gente implantou o just in time, então não precisa ficar esperando ser transportado, o próprio material adiciona apenas a água e ele faz a aplicação na parede. Aqui a questão de treinamento com as equipes, né? Analisamos a baixa qualificação da equipe da mão de obra nossa, que precisava melhorar um pouco, então fizemos treinamentos, né? Sentamos, a equipe de engenharia se reuniu, né? Envolvemos encarregados, estagiários, equipe de obra mesmo, fizemos os treinamentos com as equipes, reorganizamos o nosso canteiro, né? Separamos o que era para utilizar, o que não era para utilizar, identificamos, né? Colocamos placa de identificação, organizamos, empilhamos, né? Reorganizamos esses estoques de materiais, criamos um procedimento para a produção da argamassa, que antes não tinha um procedimento documentado, então era muito solto essa questão da produção da argamassa, então criamos um procedimento documentado, então cada funcionário já tem esse treinamento específico. Definimos metas e produções para as equipes, onde o pessoal às vezes se sente motivado para estar executando o serviço, para ter um rendimento maior, né? Então refizemos as metas, né? Definimos essas metas e produções, então ele tem a meta diária que ele tem que executar diariamente, né? Tem a meta mensal e ele é remunerado assim, nessas metas. Então isso também estimulou o pessoal a produzir mais, né? Então foi mais uma coisa que ajudou a gente bastante. E definimos responsáveis pelos treinamentos, né? Então hoje na empresa, nos canteiros de obra da consultora Mistral, toda equipe tem um responsável, né? Então aquela pessoa responsável pela equipe, ela executa treinamentos, orientação, né? Dá todo o suporte necessário e a gente plantou a questão da reunião semanal das equipes, né? Então no canteiro de obras, todas as equipes, não apenas de alvenaria e revestimento, mas a partir desse projeto percebemos que as outras equipes também precisavam dessa melhoria, né? Então, mediante essas melhorias apresentadas, né, a gente teve um plano de ação na época, está aqui um plano de ação com a ação a ser tomada na época, que são as mesmas que implementamos, o responsável por esta ação e o prazo que a gente estabeleceu para cada um implementasse na hora, né? Então, esses responsáveis é o principal responsável por aquela ação, porém teve toda uma equipe de suporte, né? Incluindo também o pessoal da obra, realmente, o pessoal do chão de fábrica mesmo. Aqui os resultados obtidos, né? Os ganhos que a gente obteve até o momento, né? A gente tinha em média em torno de 7 paradas diárias, né? Então o objetivo do projeto nosso, né, a gente foi alcançado, é chegar a 0, né? Então a gente está bem próximo disso, né? A gente já consegue ter o pessoal sem parar no equipe de trabalho, então o pessoal já tem o material à vontade de posto de trabalho. Não é uma coisa, não é um excesso de material, mas é a quantidade certa na hora certa. A nossa produtividade diária aumentou, né, de aproximadamente 29 metros quadrados por dia no revestimento para em torno de 37 metros. Então, o que foi falado anteriormente, de 25% de perda diariamente, a gente pode comprovar aqui que hoje o nosso pessoal produz 25% a mais, né, depois que a gente conseguir implantar essas ações. E aqui a gente está demonstrando os ganhos obtidos em valores, né, em reais mesmo. A nossa obra é uma obra que tem a previsão de término para março de 2016 e a gente entende que esse projeto, o objetivo, ele vai ser ao longo de toda a obra, né? O monitoramento dele é ao longo de toda a obra. Calculando essa questão do salário do pessoal parado esperando material, com os encargos inerentes à construção civil, né? Chegamos a um cálculo, multiplicar pela quantidade de funcionários na obra, chegamos a um cálculo de aproximadamente R$300 mil, né? Que a gente consegue reduzir, né, a partir da implantação, a partir do que a gente implantou esse sistema, né? Então, até hoje, até agora, nesse mês, a gente já conseguiu um resultado de aproximadamente R$75 mil, né? Então, isso é uma coisa já comprovada na empresa, né? Já conseguimos atingir esses valores, né? Mas lembrando que, por ser um projeto que é monitorado ao longo do tempo, essa diferença vai aumentar bastante, né? Então, a nossa previsão para chegar em março de 2016, com a diferença de aproximadamente R$300 mil de redução de custos, né? É uma coisa que às vezes parece ser difícil de calcular, mas quando você calcula a mão de obra, né, que muitas vezes na construção civil percebemos que muitas empresas não calculam o tempo parado do funcionário, né, é um valor absurdo, né? A construção civil hoje tem uma sobrecarga de impostos, de encargos, de tributos, né,
que elevam bastante o custo da mão de obra. E quando você coloca na caneta para calcular, né, o que nem todos acabam fazendo, então a gente percebe que realmente é um custo muito alto, né? E é isso que a consultora aprendeu com o Lean, né? Antes disso a gente era muito no achismo, não tinha um método de cálculo, né, dessas perdas. Então a consultora hoje nos agradece, né, toda a equipe da construtora que participou do projeto, desde diretoria, administrativo, chão de fábrica, equipe de engenharia, né, todos que envolveram no projeto e em especial, né, no caso a UBQ, a União Brasileira para a Qualidade, que levou essa novidade para a gente. Né? É uma coisa que a empresa hoje tem como método, né? E vem cada vez mais buscando voos maiores, né? Alçando voos maiores, vai estar implementando também a questão da excelência gerencial. Né? Então, tudo isso, a partir do Lean para a gente está no início. A gente é novo com o sistema Lean. Né? Tem menos de um ano que a empresa começou a desenvolver o projeto Lean. Né? Então, é uma coisa nova, mas que a gente já acredita bastante, já está no nosso DNA, e a gente, através do Lean, busca também umas outras mais ferramentas, né, que consigam auxiliar. Né? Então, uma coisa que a consultora já vê inserida no nosso DNA e que realmente não tem volta. É, né? Uma coisa que realmente vai ficar para sempre. Muito obrigado.